Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana eu trago-vos um livro bastante especial para mim. Eu não vou falar de livros em particular, mas eu vou falar sobre algumas estratégias que eu considero importantíssimas para levar as crianças a ler, para criar nas crianças o hábito da leitura. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, amigos, família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Para mim, este assunto é bastante importante. Eu não tenho filhos para já, mas eu vejo muitas crianças com um bruto potencial para fazer muita coisa que não têm hábitos de leitura. Hoje em dia é atroz o número de crianças que nós vemos que não têm hábitos de leitura. Nós temos todo o tipo de distrações, nós temos tablets, nós temos telemóveis, smartphones, iPads, tudo. E elas estão focadas nisso, estão focadas em ecrãs, rouba-lhes grande parte do tempo, arruína completamente a criatividade de qualquer criança, estimula-as de uma forma muitas vezes errada, porque todos nós já vimos que efetivamente os vídeos hoje em dia, dado as tonalidades, a quantidade de cores que lá estão e até a cadência, ou seja, o facto de serem muito rápidos, porque hoje em dia nós temos, se repararmos, tudo é muito rápido, os vídeos são rápidos, os TikToks são rápidos, os Reels são pequenos, tudo tem que ser pequeno, tudo tem que ser rápido e condensado. Isto nas crianças está a criar muito sobreestimulação, portanto elas estão a ficar facilmente estimuladas ao ponto de depois nós não as conseguirmos trazer para um período mais de calma. Fica muito complicado e eu vejo isto a acontecer cada vez mais e é algo que, é assim, eu sei que os ecrãs estão cá, a tecnologia está cá e ajuda muito e faz parte e por vezes salva os pais em certas situações quando precisam de fazer qualquer coisa urgente e importante e a criança tem que estar efetivamente contida, por assim dizer, mas a verdade é que se nós pensarmos bem também conseguimos o mesmo com livros. Nós conseguimos que uma criança fique sentada, calma, a ler ou a ver as imagens, se ainda não conseguir ler, tal e qual como fazia com o smartphone. O problema é que quando nós introduzimos os smartphones e os ecrãs e as telas tão cedo e não introduzimos os livros, depois é complicado para uma criança querer pegar num livro que é uma coisa estática, é uma coisa parada, quando tem toda aquela movimentação, aqueles sons, aquelas imagens, tudo isto que pode acontecer com o telefone e de repente lhe damos um livro. Isto é o problema, nós estamos a inverter a ordem, nós não devemos introduzir telas e smartphones em idades tão precoces nas crianças, nós devemos sim fornecer-lhes livros, existem livros para todas as faixas etárias e é isso que elas devem começar em primeiro lugar a mexer. Antes de qualquer outra coisa, obviamente todos os brinquedos didáticos que podem também surgir, texturas e tudo mais, mas livros, lembrem-se, livros é o mais importante para começar a dar às crianças. Ora então, a primeira dica que eu tenho para vos dar, e obviamente que vou encadear um bocadinho com o que já disse até agora, é disponibilizar livros desde cedo. E quando digo desde cedo, é literalmente desde cedo. Nós estamos a falar até de meses, quando a criança se começa a conseguir sentar-se, começa a conseguir rebolar. Claro que a criança não vai ler um livro e nós não lhe vamos dar um livro com folhas que deem para rasgar. Há livros infantis, há livros para essas faixas etárias, livros com texturas, livros com sons, livros com páginas muito grossas que elas obviamente não conseguem rasgar, nem meter à boca, nem fazer nada disso. O simples ato até de, quando estamos a adormecer um bebê, uma criança pequena, ler para ela, obviamente que ela se calhar não vai compreender tão bem a história, mas a cadência da leitura, o facto de ver o pai ou a mãe a pegar num livro e a ler uma história, é algo muito bom para as crianças, além de, obviamente, como já referi, o manipular livros apropriados à idade deles. É só pesquisar, hoje em dia há de tudo. Antigamente era mais complicado, porque os livros, efetivamente, só havia livros ditos normais, ou seja, os livros com páginas, folhas finas, e para as crianças isso não é adequado, eles podem rasgar, podem engolir, podem fazer mil e uma coisas e esses livros não são adequados para eles, mas hoje em dia nós temos livros de todo tipo de materiais, com imensas coisas didáticas que as crianças podem beneficiar, portanto, lembrem-se, regra número 1, conselho número 1, oferecer livros desde cedo, disponibilizar os livros à criança desde muito cedo. Conselho número 2, que eu também já mencionei um bocadinho, ler antes de dormir. Desde tenra idade, desde os meses, desde o ano e meio, ter a criança no colo ou ter a criança no berço, como nós preferimos adormecê-la, como for mais simples para ela, pegar no livro e ler-lhe. É algo que ela vai memorizar com facilidade, ela vai estar deitada no berço, a ver o pai ou a mãe com um livro na mão a lerem-lhes. Isto para ela, a memória fotográfica vai ficar lá, ela vai reter
que aquele objeto está a ser algo que lhe está a trazer calma. O pai ou a mãe estão a pegar naquele objeto, que é um livro, estão a falar, estão a ler, e ele está a adormecer, aquilo traduz-lhes calma, e quando eles conseguirem, eles vão reconhecer aqueles objetos, os livros, como algo bom, como algo que eles gostam. Portanto, ler antes de dormir é muito essencial. Claro que à medida que a criança vai crescendo e vai conseguindo ler por ela própria, temos que fazer aqui a transição. Portanto, enquanto eles são pequenos, o pai ou a mãe lê, depois eles começam a aprender a ler, vão lendo em conjunto com o pai e com a mãe, até que, obviamente, já estão autónomos na sua leitura, e então aí sim nós damos aos nossos filhos os livros, e eles, na rotina de dormir, a leitura faz parte dessa rotina. Não é ligar a televisão para eles dormirem, porque isso... Eles até podem adormecer. Eu também sou pessoa que, se me puser a ver televisão antes de dormir, se estiver bastante cansada, a verdade é que adormeço. Mas isso não faz bem nem para os nossos olhos, nem para o nosso sono, nem para o nosso ciclo de dormir e de melatonina e tudo mais. Não faz de todo bem. Enquanto que a leitura é algo que nós devemos fazer com luz mais baixa, para não estar a estimular muito os olhos, claro, com alguma luz para conseguirmos ver, mas a leitura é algo que nos literalmente vai adormecer. E não só, e o facto de estarmos a imaginar aquela história, quase como se estivéssemos, digamos assim, a imaginar parte dos nossos sonhos. Muitas vezes até acabamos por, se calhar, sonhar com esse livro. Portanto, é algo que é muito, muito bom, e que depois passa para a criança essa responsabilidade. Assim que ela começa a aprender a ler, ela pega nessa tarefa, nessa atividade, que obviamente já está habituada desde cedo, e vai continuando esse hábito e esse gosto pela leitura. Conselho número 3, ler diariamente. Portanto, criar este hábito e fazê-lo diariamente, porque quando estamos a criar um hábito, nós temos que o fazer todos os dias. E isto é verdade, isto também está dito no livro Hábitos Atómicos, que eu também já falei aqui, se quiserem ler, é um livro muito, muito bom, que fala sobre a criação de bons hábitos e a eliminação, obviamente, dos maus. Neste caso aqui, criar um hábito diariamente, quando estamos a criar o hábito, tem que ser diariamente. Depois, quando já temos o gosto e o hábito está criado, aí sim podemos eventualmente ter uma outra margem, às vezes de não fazer em certo dia por esta ou aquela razão, mas quando estamos a criar o hábito tem que ser feito diariamente. E portanto, quando a criança, e este aqui é mais importante, especialmente quando a criança aprende a ler, porque nós aí já estamos a dar-lhe um bocadinho dessa responsabilidade de lidar com as suas leituras e de levar a cabo essa leitura por ele próprio. Todos os dias tem que haver uma regra, seja de 15 minutos, meia hora, 40 minutos, o que for. Cada agregado é diferente, cada família funciona de maneira diferente, o que for possível da criança ler. A criança tem que ter essa rotina, tem que fazer parte, por questões não só de gosto, mas por questões também académicas. Uma criança está mais do que provado que, a nível até do português, o vocabulário, a imaginação, tudo isso está muito mais estimulado numa criança que lê do que numa criança que não lê. Portanto, por todos os motivos e mais alguns, ler todos os dias um bocadinho, em que altura for, pode ser à noite, pode ser a meio da tarde, quando chegam da escola, pode ser de manhã antes de ir para a escola, se calhar ainda não dá tanto jeito, mas mais uma vez, cada agregado é diferente, cada um tem as suas rotinas e a sua forma de fazer as coisas, portanto, insiram a leitura todos os dias um bocadinho com as crianças. Ora bem, este é o quarto conselho. Este aqui não é um conselho que eu acho que seja extremamente obrigatório, é algo bom de se fazer e eu acho que é algo que as crianças iriam gostar, mas não acho que seja por aí que elas possam ler muito, muito mais, embora eu também acho que estimule sim a vontade e que dê mais vontade de ler. Passa por criar um cantinho de leitura. Quando nós temos livros, tudo bem, mas depois as crianças também têm os brinquedos e os ecrãs, isto está tudo misturado, está tudo ali ao mesmo tempo, no mesmo espaço, é fácil a criança distrair-se. Se a criança estiver a ler um livro, mas depois de repente está ali uma televisão, ou está ali um tablet, ou está ali um brinquedo que até faz barulho, ou qualquer coisa assim, é fácil elas distraírem-se, pousarem o livro e irem fazer outra coisa. Isto aqui infelizmente acontece mais do que nós gostaríamos, especialmente enquanto eles são muito pequenos, portanto ter um cantinho de leitura, e não tem que ser nada de especial, pode ser literalmente um cantinho num quarto ou numa sala, ou onde for, com uma pequena estantezinha ou uma pequena prateleira onde estejam os livros da criança, uma cadeirinha, um puff, algo do género, e eventualmente uma ou duas almofadas para tornar o espaço mais acolhedor. Nada de especial, mas ter um cantinho de leitura se possível, ou no quarto da criança seria o ideal, mas ou no quarto da criança, ou até na sala, ou num outro espaço qualquer, num escritório, eventualmente, se tiverem, ter um cantinho de leitura pequenino, para a criança saber que recolhe aquele espaço quando vai ler, porque é o espaço mais adequado para a leitura, é um espaço que se traduz em calma, transmite calma, sossego, paz, e eles podem estar ali sossegados a ler, sem interferências externas de barulhos, de televisões, de ecrãs, nem outro tipo de distrações.
O quinto conselho que tenho para vocês é visitar bibliotecas e livrarias. Este ato não significa sempre que lá vamos, que tenhamos, obviamente, no caso das livrarias, de comprar livros, porque pronto, os orçamentos também não são assim propriamente muito alargados e por vezes não é tão fácil estar sempre a comprar livros, mas o simples ato de nós irmos com uma criança a uma livraria, ver livros, tocar nos livros, elas eventualmente começam a ver que livros é que irão querer, por exemplo, para o Natal ou coisas do género, o estar em contacto com os livros, ver as novidades, mexer neles, é algo que é muito, muito bom. O ler as partes de trás, sentarem-se num cantinho da livraria, que inclusive também tem alguns cantinhos onde podemos ler um bocado com a criança, é uma experiência sempre muito boa e acaba por, lá está, criar este contacto com os livros, criar esta parte dessa constância, não só levá-los à loja dos brinquedos, porque obviamente também fazemos isso, eles são crianças e querem brinquedos, mas vemos perfeitamente qual é o vendaval que acontece quando eles entram em lojas de brinquedos. Numa livraria é um espaço diferente, é um espaço para eles verem os livros, mexerem nos livros, dizerem qual é o favorito, qual é o que querem no Natal, qual é o que querem nos anos e criar aquele entusiasmo, ou seja, o mesmo entusiasmo que nós queremos que as crianças tenham pelas prendas de Natal, que não são livros, que são brinquedos ou que são outro tipo de coisas, nós queremos esse mesmo entusiasmo com os livros. Portanto, isso é o objetivo, eu acho, é que uma criança fique entusiasmada por receber livros e não olhar para um livro como a sério que me deste isto. Pronto, este seria o nosso objetivo. E como também falei no início, ir a bibliotecas. Bibliotecas são ótimas para nós podermos ler livros sem ter que pagar por eles. Temos o cartão da biblioteca, a criança tem o seu cartão, isso é um motivo de orgulho para eles, porque eles sentem-se importantes por terem o seu primeiro cartão. A criança vai à biblioteca, escolhe 2, 3, 4 livros, as regras dependem de um sítio para o outro, traz para casa, não só, obviamente, pode trazer os livros para ler gratuitamente, ensina-lhes também responsabilidade, porque a criança tem que perceber que aqueles livros, ela está responsável por eles, têm que ser devolvidos à biblioteca exatamente como foram trazidos para casa. E, portanto, não podem haver riscos, eles não podem ser perdidos, não pode haver capas rasgadas, não pode haver nada disso. Portanto, a criança tem que ser responsável por aqueles livros, tem que saber onde é que eles estão. Assim que os acaba de ler, tem que vir dizer aos pais para trazer à biblioteca. Portanto, não só eles têm a oportunidade de ler mais livros ainda, sem os pais terem que pagar o preço, mas têm também a oportunidade de aprender bastantes coisas relacionadas com responsabilidade e outros valores que muitas vezes incutimos de outras formas, e esta é mais uma forma de incutir às crianças responsabilidade pelas suas coisas, neste caso que não são as suas, são as dos outros, mas que a partir do momento em que estão a ser emprestadas, a criança tem que garantir que enquanto estão com ela, está tudo tratado. Ora bem, em sexto lugar tenho aqui um conselho para vocês que é relativamente diferente. Passa por instituir na criança a vontade e o gosto por ler tudo. E quando digo tudo, não me estou só a referir a livros ou a todo tipo de livros. Refiro-me inclusive vocês vão com a criança às compras, estão a comprar, sei lá, um produto de bolachas ou qualquer coisa, ponham a criança a ler os rótulos, ponham a criança a ler, por exemplo, numa refeição pré-preparada, como é que se faz ou algo do género. Olha, lê como é que se faz essa refeição, lê qual é a confecção, e a criança ler a parte de trás, para eles estarem também habituados a ler este tipo de texto, porque ler texto de um livro, quando são especialmente histórias e coisas do género, é mais fácil, mas depois é preciso também que eles leiam outras coisas e que percebam, ter essa capacidade não só de ler, por exemplo, umas instruções de confecção, mas percebê-las, porque muitas vezes a pessoa lê e não percebe nada do que tem que fazer. Não, é ler e depois conseguir dizer ao pai ou à mãe, olha, tu tens que ligar o forno a 200 graus, tens que fazer não sei o quê. Portanto, estimular um bocadinho quando vão às compras com eles, aproveitar que eles sabem ler e, por exemplo, ler preços, ler rótulos, ler instruções, ler tudo o que houver para ler. As prateleiras, por exemplo, às vezes têm aquelas legendas em cima para nós sabermos qual é o corredor onde estão, por exemplo, as bolachas ou onde está o café. Pô-los a ler isso tudo. Portanto, pô-los a ler o quanto mais possível, em qualquer lugar, tudo o que der para ler, porque é muito bom para eles. Em sétimo lugar, temos criar atividades com base nos livros. Isto aqui é algo relativamente simples, parece muito complicado, mas não é. Por exemplo, a criança está a ler um livro em que, por exemplo, lembrei-me agora os livros da Anitta, que eu lia quando era muito pequenina. Anitta na cozinha. A Anitta estava na cozinha a fazer uma receita, por exemplo, de uma tarte. Eu digo à minha mãe, olha, eu gostava de fazer esta tarte. Nós pegámos na receita que está no livro da Anitta e fazemos. É algo deste género. Portanto, se no livro o menino foi ao supermercado, o menino fala à mãe e vão ao supermercado. Se no livro a Anitta foi, por exemplo, passear o cão, se tiver cão, obviamente passeia, se não até pode ir passear o cão do vizinho, mas fazer pequenas atividades associadas aos livros, claro que as mais mundanas não são
assim tão especiais, mas se houver alguma coisa um bocadinho mais diferente, aproveitar essas. As crianças sentem efetivamente aquele momento, sentem que aquele livro, além do gosto pela leitura e da história, está-lhes a trazer outro momento especial, que é o irem com os pais fazer aquela atividade. Portanto, eu acho que, e lá está, faz aqui uma ligação entre a leitura e a vida real, muito, muito interessante, que as crianças gostam bastante. Portanto, efetivamente é uma boa estratégia também para promover a leitura nos mais novos. Por fim, em 8º lugar, este aqui é o último conselho que vou dar, apesar de haver muitos outros, eu decidi fazer estes 8 que acho que são os mais importantes. Nós temos diversificar ao máximo os géneros de leitura, especialmente, obviamente, quando a criança começar a ler. Também se pode fazê-lo antes deles aprenderem a ler, embora aí seja um bocadinho mais difícil, porque nós temos também que nos lembrar que estamos a ler para uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos. Essa criança ainda não tem uma capacidade de compreensão de certo tipo de textos. E, portanto, temos que ter sempre isso em atenção quando escolhemos o que lemos aos nossos filhos. No entanto, a partir do momento em que eles começam a ler, eu acho que é importante oferecer diversos géneros. Isto, por exemplo, é muito simples quando os miúdos são pequenos, há muitas coleções, hoje em dia, então há imensas coleções de livros, por exemplo, uma aventura, ou os 5, ou as gêmeas, acho que há uma que é gêmeas no colégio, não sei de onde, pronto, é assim uma coisa qualquer. E estes livros são imensos, portanto, nós temos se calhar às vezes 10, 20, 30 livros na mesma coleção e os miúdos leem-nos todos seguidos. O que é muito bom, obviamente eles estão a ler, eles estão a gostar daquela série, mas ao mesmo tempo também devemos intercalar livros ligeiramente diferentes para que eles contactem com outros estilos, para que depois, à medida que eles vão aparecendo na escola, não ser tão surpresa. Porque quando as crianças leem sempre o mesmo tipo de livros, depois, por exemplo, chegam a uma certa altura na escola e, por exemplo, contactam com poesia, ou contactam com sei lá, biografias, ou contratam com outro tipo de coisas e não estão habituadas, porque não é a mesma cadência, é algo que não lhes diz tanto, por assim dizer. Portanto, garantir que diversificamos os géneros literários dos mais novos, parecendo que não, dentro dos livros infantis também há géneros literários, não são todos só livros infantis, há livros infantis, mas depois temos aventura, temos, sei lá, poesia, temos também thrillers, embora que thrillers para eles tenhamos que ter um bocado de atenção, obviamente também isto depende de criança para criança, ou quão impressionáveis eles são, porque há livros com uma história um bocadinho mais puxada, digamos, no que diz respeito à ação, e há crianças que podem ter um bocadinho de receio. Então, nós temos sempre que perceber quais é que são os gostos dos nossos filhos, o que é que os torna impressionáveis ou não, o quanto é que eles conseguem tolerar, e é com base nisto que devemos fazer as nossas escolhas, mas sem dúvida que oferecer géneros diversificados aos mais novos é importantíssimo para promover a leitura neles. E pronto, este era o vídeo que eu tinha para vocês hoje. Como vocês veem, estes são 8 conselhos, alguns dos que eu considero mais importantes, mas existem muitos mais, e depois cada agregado pode também, à medida que vai fazendo o seu crescimento e este processo com os seus filhos, pode ir acrescentando outras coisas, pode pegar noutro tipo de conselhos também, ou coisas que até começou a fazer que funcionaram para si e que vê que são válidas, podem perfeitamente aplicar, porque efetivamente os benefícios da leitura são muitos, 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 e nós vemos isso em adultos, e muitas vezes nós somos adultos que começaram a ler tarde, e se calhar até pensam, se eu tivesse começado a ler mais cedo, onde é que eu não poderia estar, porque efetivamente é um mundo muito, muito grande que os livros nos podem abrir. Nós temos, não só a nível de vocabulário, a nível de criatividade, os livros, a leitura, por exemplo, já está testado e, de certa forma, associado a melhorias do sono. Portanto, crianças que às vezes sejam bastante irrequietas, que para dormir seja complicado, para adormecer, a leitura está associada a momentos de calma, e muitas destas crianças, à medida que começam a ler, começam a conseguir adormecer mais facilmente. Claro que não é igual para todos, isto não é chapa 15 para ninguém, mas os benefícios são muitos, e eu acho que não custa nada tentar, especialmente se nós somos pessoas que gostamos de ler, queremos que os nossos filhos leiam também. Se por acaso somos pessoas que até não gostamos de ler, mas vemos os benefícios da leitura, por isso simplesmente não os conseguimos aplicar a nós próprios, e temos filhos, ao menos aplicamos a eles, tentemos que eles sejam crianças que leiam, jovens que leiam, e no futuro adultos que venham a ler também. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de colocar gosto neste vídeo, de subscrever o canal, deixar algum comentário a partilhar a vossa experiência neste tópico, eventualmente a dizer algum tópico que eu possa ter deixado de fora, e vejo-vos para a semana. Tchau!